começo de 2011, o Brasil convive com a tendência de alta da inflação e, como consequência, com o aumento das taxas de juros. No programa de hoje, você vai entender melhor a relação entre essas duas coisas, taxa de juros e inflação. Aprenda como lidar com os juros na hora de ir às compras ou de fazer empréstimos. Quanto maior o prazo, mais juros você acaba pagando. E como investir seu dinheiro quando os juros estão subindo. O importante é que a gente tenha aplicações que consiga efetivamente uma remuneração superior à inflação. Fique com a gente, o Educação Financeira começa agora. Juros, difícil encontrar quem goste, mas você sabia que eles também podem jogar a seu favor? O problema é que os juros quase sempre surgem para aumentar dívidas, quando, pior ainda, elas parecem já ter saído do controle. Mas acredite, não é preciso ser assim. Vamos descobrir o porquê já já. Para começar, vamos entender melhor por que os juros existem. É uma forma de remunerar o capital, né? O dinheiro que fica parado eventualmente por alguma forma, né? Não sei te dizer, mas a gente paga muito. Ou no banco, cartão de crédito, sempre tem alguma coisa embutida, né? Deixar para pagar assim, só se realmente não tiver dinheiro, se precisar mesmo pagar. Caso contrário, não pagar. Não pago juros e nem assumo dívida também, eu prefiro ser credor sempre. Juro é o preço do dinheiro. Em empréstimos é a taxa cobrada para que você use o dinheiro que não tem. No dia a dia, a gente pode pagar ou receber juros. Pagamos quando compramos um produto financiado, tomamos crédito do banco ou atrasamos o pagamento de uma conta. E recebemos quando investimos o dinheiro. O valor dos juros sempre cresce de forma proporcional ao tempo que o dinheiro fica emprestado ou investido. Quando a loja vende essa cozinha a prazo, está entregando o produto ao consumidor antes de receber o valor total da compra e, assim, assumindo o risco de calote. Na prática, é como se a loja emprestasse ao consumidor o dinheiro para realizar a compra, ou seja, o estabelecimento assume riscos e obtém ganhos. Toda vez que eu vou comprar a prazo, eu preciso ter a certeza de que eu tenho aquele dinheiro e aquele dinheiro da prestação não vai comprometer o meu orçamento pessoal. Do contrário, se comprometer o meu orçamento pessoal, vamos imaginar que eu não tenha o dinheiro para pagar o valor da prestação. O que vai acontecer? Geralmente as pessoas caem no cheque especial. Aí é aquela bola de neve, porque os juros do cheque especial ultrapassa aí 150% ao ano. O preço de alguns produtos subiu e temos que verificar primeiro se esses produtos podem ser substituídos ou ter a compra temporariamente adiada. A alta da inflação também tem outro efeito importante na economia. Faz subir as taxas de juros, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. É a taxa que o governo paga para quem investe em seus títulos, ou seja, mostra quanto o governo está disposto a pagar para captar recursos e atender às suas necessidades. A Selic não é uma taxa fixa, varia todos os dias, só que dentro de um intervalo muito pequeno, já que na maioria das vezes se aproxima da meta fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, mais conhecido pela sigla Copom. As decisões do Copom são tomadas com base no comportamento de todas as variáveis que compõem a taxa de juros de um país. A taxa Selic tem sempre influência, em alguns casos mais, em outros menos, mas ela é uma taxa de referência, ela é uma taxa básica para o mercado. Ela acaba naturalmente gerando custo para o banco que captou, ele vai ter que repassar. Em algumas linhas se repassa um custo maior e em outras linhas se repassa um custo menor. Como é que essa conta é feita pelo banqueiro para que o telespectador entenda? O banqueiro vê o volume. Então existe em economia a relação custo, volume, lucro. Eu posso ganhar um lucro pequeno se o meu volume for grande, porque o meu lucro total compensa o fato de eu cobrar pouco. Então, para algumas linhas de crédito, a gente cobra menos, o volume é maior, não é? Vamos dar um exemplo. Veículos, sempre com taxas muito pequenas, mas você vê o que representa veículos no total dos investimentos, dos empréstimos nacionais, não é? Agora, em contrapartida, eu vou fazer um financiamento, por exemplo, cheque especial. Aí entra mais uma variável. Primeiro, o volume não é tão grande, eu tenho que cobrar mais. Segundo, o risco é grande.
o risco é muito maior. Quando o risco começa a crescer, qual é a garantia que eu tenho num cheque especial? Eu tenho um veículo que me garante um financiamento, mas eu não tenho um cheque especial com garantia nenhuma. Resultado, cobra-se mais. Então, a taxa Selic subindo, ela afeta tudo. Uns mais, outros menos. Depois de um período de estabilidade, em janeiro desse ano, a meta da taxa Selic subiu de 10,75% para 11,25%. Logo depois, em março, subiu mais meio ponto percentual e foi de 11,25% para 11,75%. Nas reuniões que acontecem da diretoria do Banco Central para estipular a meta da taxa Selic, é fixado uma meta da taxa. Não é uma taxa, mas é uma meta. Você busca atingir aquela meta, ou seja, um determinado nível da taxa Selic. Isso serve para controlar a política monetária. As taxas do cheque especial foram as que mais subiram nos primeiros meses do ano. A taxa média passou de 9,12% ao mês em dezembro de 2010 para 9,35% ao mês em abril de 2011, um aumento de 0,23 pontos percentuais. O aumento da taxa Selic reverbera em doses baixas no crédito oferecido ao consumidor. Mas quando se tratam de juros, é preciso ficar sempre alerta. Pesquise quais bancos oferecem as menores taxas, quais os tipos de crédito têm juros menores e, se precisar mesmo fazer um empréstimo, tente sempre o menor prazo possível para o pagamento. Tudo isso é sinônimo de economia. Agora vamos ao teste de bolso. Qual dessas modalidades de crédito possui a menor taxa média de juros? Alternativa A, cheque especial, B, crédito consignado ou C, empréstimo pessoal. A resposta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre as taxas de juros e trazendo um panorama das mudanças recentes provocadas pela inflação. Antes, vamos à resposta do teste de bolso. A pergunta feita no primeiro bloco foi: qual dessas modalidades de crédito possui a menor taxa média de juros? Alternativa A, cheque especial, B, crédito consignado ou C, empréstimo pessoal. Acertou quem escolheu a letra B. O crédito consignado tem a menor taxa média de juros, mas só é oferecido para funcionários públicos e funcionários registrados de empresas privadas. Isso porque o pagamento do empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento, o que diminui o risco de não pagamento. Agora que já sabemos mais sobre pagar juros, hora de falar sobre receber juros. Você já recebeu juros alguma vez? Sim, de investimentos financeiros. Poupança, aplicação, previdência. Por isso que eu invisto para a gente receber também, porque só pagar é difícil. Só pago só juros, né? Se atrasa uma conta, é juros em cima de juros. Este dinheiro que ele nos paga, esta remuneração que ele nos paga, compõe o custo de captação dele, ao qual tem que se adicionar os impostos, o custo administrativo, o risco do empréstimo. Então é por isso que ele tem que cobrar mais do que paga, senão você inviabilizaria o sistema financeiro. O aumento da taxa Selic faz com que o consumidor pague mais caro pelos empréstimos e financiamentos. Mas será que o investidor recebe mais juros por causa do aumento da Selic? Toda vez que sobe a taxa Selic, nós temos alguns papéis que estão amarrados nela. Lembra-se, quando a operação Tesouro Direto, nós vamos comprar títulos públicos cuja remuneração é a Selic, a base da remuneração é a Selic. Quando sobe a Selic, sobe o valor da sua remuneração. Ele adiciona à sua remuneração um valor maior do que aquele que ele já tinha para superar a inflação. Os títulos públicos, fundos de investimentos e os CDBs podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Ao escolher um investimento pós-fixado, verifique qual indexador usado como referência. Alguns são corrigidos pela Selic,
outros pelo IPCA ou pelo IGPM, que são índices que medem mensalmente a inflação. Agora vamos falar de uma situação muito comum: pagar e receber juros ao mesmo tempo. Por exemplo, pagar o financiamento de um carro enquanto temos dinheiro investido. Será que vale a pena fazer isso? É o que vamos descobrir agora. Lápis e papel na mão. A engenheira agrícola Gabriela Burian sempre esteve de olho nos juros por causa do financiamento do apartamento e dos investimentos da família. Os juros que eu pago do apartamento é 1% ao mês, né? A gente procurou essa questão de juros, a gente procurou no mercado que tinha quando a gente estava comprando o apartamento. E daí dos investimentos, na poupança e na renda fixa é sempre pouco, é até menos do que esses juros do apartamento. E no renda variável, que daí você consegue um pouquinho mais, eu invisto bastante em bolsa, o retorno é um pouquinho melhor, mas desde que tenha calma. O Educação Financeira convidou a consultora Tércia Rocha para avaliar as escolhas de Gabriela. Vamos tentar entender um pouco de como você alocou os recursos em que tipo de produto de renda fixa. Eu tenho DI em renda fixa e um pouquinho de poupança. Se você sabe quanto o seu fundo de investimento em DI rende para você, você acompanha isso? Eu recebo do banco um extrato de quanto que tem rendido nos últimos 12 meses e acompanho por ali, então mais ou menos, pelo que eu tenho visto, 0,6%. Você fez conta? Você comparou a taxa de juros com a taxa de financiamento, a taxa que você receberia na sua poupança com a taxa que você estava pagando no financiamento? Sempre no final do ano, quando entra o 13º, a gente faz a comparação de o que fazer com o 13º, se dá para diminuir um pouquinho. Porque na hora que você faz a comparação, você vê que, lógico, vale a pena você reduzir um pouco do financiamento, abater, ou seja, pegar um dinheiro que você tenha extra para abater, de modo que você diminui esses juros. Sempre é bom fazer a conta, comparar os juros que paga com os juros que recebe. Na maioria das vezes, fora casos bastante excepcionais, como o financiamento da casa própria, por exemplo, você vai encontrar uma taxa de juros bem desfavorável. O que quer dizer isso? Você está pagando mais juros do que recebendo. Nesse caso, vale a pena pegar o dinheiro investido e quitar essa dívida para que você acabe com a despesa em juros. Está desvendado o ciclo dos juros. Eles são presença certa no orçamento. Por isso, aproveite todas as informações de hoje para identificar onde você está pagando e recebendo juros no seu orçamento. Faça um esforço para baixar ou até mesmo acabar com os juros que você paga e para aproveitar ao máximo os juros que recebe nos investimentos. O programa de hoje termina aqui. Mande suas dúvidas, sugestões e experiências para o nosso e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.